Depois disto, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra, melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido, indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e lhe perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou, se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se e venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anuncie um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhe ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Deus nosso Pai, nós adoramos o Senhor. Nós adoramos o Senhor, Pai. Nós glorificamos ao Senhor. Senhor, eu oro mais uma vez pela Tua igreja. Eu oro, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha esclarecer, para que o Senhor venha nos capacitar, para que o Senhor venha nos armar com as armas espirituais, para que nós venhamos prevalecer, para que nós possamos continuar firmes diante, Pai, dos engodos, dos embates, do engano, da falsidade, da maldade, da mentira. Deus, eu peço capacitar do Teu Espírito para o Teu povo. E eu te louvo, ó Pai, porque o Teu povo não é pego de surpresa. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor capacita o Teu povo, o Senhor prepara o Teu povo antes de todas as coisas. Por isso, ó Pai, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê um coração, Pai, aberto, uma mente sã, uma mente tranquila, para ouvir a Tua palavra. Eu quero levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. E quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha trazer para nós esclarecimento, nos capacitando, em nome de Jesus. Podeis assentar. Eu particularmente achei difícil ministrar essa palavra essa noite. Obrigada, Zânia.
Mas, na verdade, irmãos, Deus, Ele sempre nos prepara, Ele sempre nos capacita. E eu quero dizer uma coisa aqui a princípio. Sabe esse lugar que Deus te colocou? Como marido, como mãe, como profissional, você tem uma capacidade maior do que esse lugar que você está necessita. Porque às vezes você se sente incapacitado. Mas nesse lugar que Deus te colocou, você tem uma capacidade além do que é necessário. E o Senhor trouxe ao meu coração esse texto da vinha de Nabote. E para nós isso é muito familiar. Por quê? Porque a tendência normal é a gente, como filho, receber herança dos pais. E eu quero citar aqui um Provérbios que diz que a herança dada antes do tempo, no final não será abençoada. Provérbios fala isso. E na Bíblia tem exemplos que comprovam esses provérbios, mas nós não vamos falar sobre isso. Na verdade, Nabote ganhou esse presente, esse legado, essa herança dos seus pais, né, da sua família. E ele valorizava aquilo. E eu quero te perguntar essa noite, você valoriza o que você tem nas suas mãos? Você valoriza o que Deus te deu? Porque a tendência nossa, a tendência do mundo é a gente valorizar o do outro. A gente olhar para a vida do outro, a gente olhar para coisas externas e a gente achar que a gente está perdendo, que a gente está em desvantagem. E isso gera no nosso coração algumas coisas muito ruins. E Deus traz para nós o contentamento. E Deus quer que a gente vença a insatisfação, o desejo de cobiçar o que é do outro, o ciúme, a inveja, com o contentamento. E vou além, a gratidão. Como diz aquele hino dos Salmos e Hinos, eu não sei se é o 570 ou 370, que fala: mais grato a ti, mais grato a ti. E nós precisamos, irmãos, cultivar um coração grato por tudo que Deus nos deu, pelo marido, pelos filhos, pela casa, por tudo que Deus nos entregou. E esse é o primeiro ensinamento para nós essa noite. Nabote, ele valorizava, ele não abria mão do que ele recebeu de Deus através dos seus pais. E o rei Acabe, como rei, como uma autoridade, como um homem que não tinha problema com o dinheiro, um homem que vivia cercado de pessoas que queriam agradá-lo, que queriam fazer as suas vontades, satisfazer o seu ego, ele desejou aquela porção de terra. Ele desejou aquilo, era vizinho do que ele já tinha, do grande patrimônio que ele tinha. E isso traz para nós mais ensinamento. Nosso coração insatisfeito. A gente quer sempre um pouco mais. Nós nunca estamos satisfeitos e a gente sempre anseia em alguma área da nossa vida que a gente está buscando algo, a gente quer um pouquinho mais. E Acabe, ele conversa com aquele homem e tenta fazer um bom negócio. Ele fala: olha, me vende essa terra tem tudo a ver comigo, é perto das minhas possessões, eu vou te dar uma terra melhor. Você pode escolher. Mas aquele homem não se deixou convencer. E eu quero te perguntar aqui, o que
que o inimigo tem usado alguém para tentar te enredar, te convencer a você abrir mão de algo que é seu. Algo que é seu. Quais são os convites? Quais são as propostas? E não é proposta que deixa a gente assustado. É proposta que deixa a gente tentado a falar, vai ser melhor. Parece coisa boa. Parece. E ele falou, olha, eu não estou interessado. Eu estou bem, eu estou feliz. Eu quero para a minha vida valorizar o que Deus colocou na minha mão. Eu quero para a minha vida honrar o legado dos meus pais que me deram essa terra. Eu quero dar sequência. Eu quero dar continuidade. Então, muito obrigada. Nenhum convite, nenhuma proposta, nenhum negócio não vai me convencer, porque eu tenho convicção. Só que a atitude de Nabote era algo que Acabe já tinha abandonado há muito tempo. Ele era o quê? Firme. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Nabote começou a ensinar, relembrar o que Acabe já tinha perdido há muito tempo. Ele negociou, ele abriu mão, e tem coisa que a gente não pode abrir mão. Irmãos, nós precisamos ouvir muito, porque nós não podemos generalizar. Nós não podemos dar um juízo de valor e falar, tudo é assim. Não. A gente precisa analisar as coisas, ouvir as pessoas. E hoje eu venho trazer para a igreja uma palavra que vai contra o que nós temos visto na televisão toda segunda-feira. Está acontecendo no nosso país mulheres sendo mortas, mulheres sendo judiadas. E eu já falei aqui na igreja, e se eu não falei, eu vou falar, é que quando Deus trouxe clareza para Adão, para Eva, da consequência do pecado, Deus foi bem claro com Eva, porque Deus não esconde as coisas de nós. E Deus falou, vai haver inimizade entre você e o mal. De você vai nascer um que vai pisar a cabeça do maligno. Mas ele vai ferir seu calcanhar. Então, desde aquela época da queda, se estabeleceu uma guerra entre o maligno e a mulher. E essa guerra vem se perpetuando. E quanto mais o homem vai dando lugar, vai dando legalidade, as mulheres estão sofrendo. E quanto mais o mal foi dominando, mais as mulheres foram sofrendo. Só que hoje eu vim trazer uma palavra diferente. Eu venho trazer a palavra de uma mulher que entra na vida de Acabe, que era rei, que era o líder do povo de Deus, e essa mulher fez a cabeça desse homem. Esse homem se deixou ser dominado por essa mulher, ser choferado por essa mulher. Ela virou a cabeça. Irmãos, e quando nós invertemos a estrutura estabelecida por Deus, a gente compromete a construção. Quem estuda engenharia e arquitetura sabe do que eu estou falando aqui. Quando uma pilastra, quando uma parte da estrutura está comprometida, compromete toda a construção. E naquela casa estava acontecendo aquilo, naquele palácio. E era no lugar do líder.
o líder de Israel. E aí Nabote mostrou para Acabe o rei manipulável e ele um homem simples, convicto, cabeça, seguro, sincero na posição. Será que Deus não tem colocado pessoas na nossa vida para ser espelho, para a gente olhar e ver que a gente precisa repensar certas coisas? Ele não gostou. Sabe o que aconteceu? Ele deitou. Já aconteceu na sua vida um embate que você prostrou, você ficou cansado, depois de uma obra, depois de um acampamento, depois de um negócio que você fez, de uma viagem, de uma conversa, porque conversar gasta uma energia emocional. As pessoas que lidam com pessoas com aconselhamento, elas descansam. Elas fazem um tempo lá de assistir as pessoas e depois elas vão descansar. Porque cansa, a gente gasta energia emocional falando, ouvindo. E aí ele deitou, emburrou. Ele assumiu uma atitude que não é atitude de líder, é a atitude de menino. E a mulher dele, que tudo ela via, tudo ela queria saber, tudo ela queria dominar. Ela chega para ele e fala, uai, é irônica. Ela falou assim, uai, mas você não é governante? Por acaso eu estou contextualizando a palavra. Uai, eu acho que eu errei de porta de quarto. Eu achei que eu estava falando com o rei, o governador, o governante de Israel. O que está acontecendo? E aí ele fala, o Nabote não fez o que eu queria. Quem é você quando as pessoas não fazem o que você quer? Quem eu sou, Francislene, quando as pessoas não fazem o que eu quero? Não me serve do jeito que eu quero, não falo o que eu quero ouvir, não aceita as minhas sugestões. E Nabote, aí Acabe contou para a mulher dele. E como ela era acostumada? Ela era uma mulher, mas ela era uma mulher dominada pelo espírito mau. Ela não era controlada pelo Espírito Santo de Deus. E quem não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele é entregue ao seu próprio coração, seu próprio eu, sua própria vontade, a sua própria leitura, porque nós fazemos leituras dos ambientes e das pessoas como nós somos. A não ser que a gente busque, submeta, busque a direção, o discernimento do Espírito Santo. Porque senão eu vou analisar a irmã como eu sou. Eu vou chegar no ambiente, eu vou fazer leituras conforme o meu coração, conforme eu sou, conforme as minhas percepções, conforme o que eu vivi até hoje. E aí ela falou assim, pode deixar, esse problema está resolvido, porque eu dou conta de resolver o problema. Você conhece gente que é assim? E a Jezabel foi resolver do jeito dela. E sabe qual que era o jeito dela? Espírito de engano e falsidade. Mentira. Embuste. Escreveu carta. Pediu para se levantar falsas testemunhas. E ela sabia fazer bem as coisas. Porque os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. A Bíblia diz isso. Então ela pediu ajuda para os anciãos, para os cabeça branca, para as pessoas que tinham respaldo, credibilidade, respeito, pessoas que eram ouvidas, pessoas cuja palavra, o testemunho, era valorizado. Ela não pediu ajuda para os levianos, para os que poderiam gerar dúvida.
E aí eles fizeram tudo como ela queria. Por quê? Porque por trás dela havia um espírito maligno que queria matar, destruir, trazer ruína para Nabote, para o marido dela, para o povo de Israel e para ela própria. E aí sabe o que aconteceu? O que ela quis foi acontecendo. E a Bíblia diz que eles trouxeram Nabote, colocou no lugar de honra, presta atenção, colocou no lugar de honra, honrou ele, mas queria por trás fazer o quê? Armar um laço. Irmãos, eu gosto tanto daquele salmo, eu não sei se é o 127 ou 124, eu acho que é o 124, 7 ou 9, que fala assim: o laço se desfez e nós nos vimos livres. Sabe quando que o laço é desfeito e a gente se vê livre? Quando a palavra de Deus, Deus traz a palavra para nós e a gente desperta. A gente exercita na fé, porque a nossa fé cresce quando a gente ouve a palavra. A nossa fé fortalece, ela ativa quando a gente ouve a palavra. E aí aquele homem que há poucos minutos estava sentado no lugar de honra, ele foi apedrejado, porque levantou falso testemunho. E ela era tão maligna, que olha o que ela fez para levantar, para destruir ele. Que ele tinha blasfemado contra Deus, que ele tinha blasfemado contra a autoridade, que era o rei. Você viu que sempre coisas para nos destruir é coisa assim, que parece coisa espiritual. Colocou, não, ele desonrou o nome de Deus. E aquele homem foi apedrejado. Morreu, gente, acabou. Morreu. O marido dela ficou deitado e deixou a mulher tomar a frente. Porque ele não dava conta. Ele estava dominado. Ele aceitou o jugo. Ele não conseguiu ser espiritual a ponto de tomar posição. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês. Tem coisa que é tão maligna, tão diabólica, que você não aguenta. A gente se sente acuado. A gente sente adoecido, a gente sente intimidado, porque não é a pessoa, é algo que está por trás. E Acabe se entregou, aquela mulher maligna. Ele aceitou. Porque ele era fraco. Porque ele cedeu ali aqueles encantos daquela mulher. Era a fraqueza dele, eu te pergunto. Eu sei a minha fraqueza, você sabe qual que é a sua? Porque, irmãos, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. E aí o que aconteceu? Ela manda avisar para o marido dela: ó, pode levantar. Pode tomar posse. Levanta, toma banho e vai tomar posse de mais um presente. Se é o rei, vai tomar posse lá da vinha do Nabote. Só que naquele lugar, Deus não deixou passar, não. Irmãos, Eclesiastes fala que às vezes a gente fica desanimado porque parece que o mal sempre triunfa. Mas chega o dia que Deus passa limpo. Chega o dia que Deus resolve pôr as coisas em ordem. E às vezes demora anos. Demora muitos anos. E aí aconteceu aquela situação e a Jezabel, ela achava que ela era a senhora, né, lá, que ela dominava. E eu quero parar aqui, quero falar uma coisa pesada. A Jezabel, ela era servida por falsos profetas. Eram os profetas lá de Azera e de Baal. E eles sentavam na mesa com ela. Comia da comida dela. Aceitava banquete que ela oferecia.
e provavelmente profetizava o que o coração dela queria ouvir. Irmãos, tem coisa que para a gente é difícil. Porque às vezes você senta numa mesa, se aproxima de uma amizade, e aquilo lá para você é um laço, que você, quando você vê, você já parou, você já ouviu, você já sentou e você já... Então não é fácil. E a Jezabel, ela mantinha financeiramente aqueles profetas para falar o que ela queria ouvir, para profetizar segundo o coração. E quantas vezes a gente tem sido enredado, porque no momento que é para a gente ouvir, arrepende, muda o comportamento, o pensamento, a fala, a atitude, ou fica calado, a gente ouve uma palavra que o ego da gente quer ouvir. E aí nada acontece, gente, nada acontece. Então, a Jezabel era acostumada, que até os profetas lá do ídolo que ela servia, porque ela não era serva de Deus, ela não conhecia o Deus de Israel. O marido dela abriu mão por causa dela. E eu paro aqui e falo mais uma coisa. O que eu, Francislene, e você, nós temos tendência, sido tentados, para a gente abrir mão do temor que a gente tem ao nosso Deus. Às vezes a gente tem uma necessidade tão grande de alguma coisa, gente. Nós estamos sendo provados. Você está precisando de algo, mas nós não podemos ceder. Nós não podemos negociar. Nós temos que permanecer tementes ao Senhor, fiéis ao Senhor. E aí, nesse momento que ela sentava com os falsos profetas, Deus levanta Elias. E Elias faz uma oração, ele fala algo. Ele fala, não chove mais nessa terra. Vai chover. Só que ele sofreu com aquilo que ele falou. Porque profeta, na Bíblia, os profetas sofriam junto do povo. Se o povo estava com escassez, o profeta estava ali sofrendo junto também. No meio do povo. E Elias, Deus cuidou dele? Cuidou. Mas ele sofreu ali os reflexos da guerra. Ele teve que se movimentar. Ele teve que mudar de lugar. Então, não é porque ele profetizou, ele falou, que ele ficou isento daquilo, não. Para você ver o tanto que as nossas palavras, as nossas ações, a gente também sofre o reflexo do que a gente fala. E, realmente, Deus levanta Elias num tempo de confrontar o que estava errado, confrontar o pecado, confrontar a cegueira, confrontar a idolatria, confrontar a covardia, confrontar o medo de falar assim, Deus, não tem jeito, olha a situação que eu estou, não tem jeito de eu ser diferente, eu não vou lutar contra isso, eu não tenho força, eu não dou conta, não, vamos deixar, vou virar as costas, deixa para lá. Elias se levantou. E Elias fez o que Deus mandou, Deus honrou Elias, a chuva veio, Deus trouxe restauração do altar, Deus trouxe a bênção ali para aquele povo, abriu os olhos daquele povo, aquele povo adorou o Senhor, mas ele ficou doente. Você já sofreu na sua vida o reflexo de ajudar uma pessoa? Eu não sei se tem algum bombeiro aqui dentro dessa igreja, mas eu ouvi falar que quando você vai salvar uma pessoa, se ela ficar se debatendo, você pode matar quem vai te salvar. Você tem que se entregar, porque se você fica se debatendo, a pessoa que tenta socorrer quem está afogando, morre junto.
E quantas vezes, para a gente ajudar alguém, a gente esclarecer, a gente sofre. E uma coisa que o inimigo tem levantado no meio do povo de Deus, desde a época de Jesus e antes da época de Jesus, ele descredibiliza quem Deus usa como canal. Eles descredibilizavam Jesus, falou, esse é o filho do José, carpinteiro? Esse aí é o lá de Nazaré, aquele menino que tem 30 anos, que está lá ajudando o pai em carpintaria? Esse aí? As pessoas tentam descredibilizar. Nabote foi apedrejado, foi assassinado, porque levantaram mentira contra ele. Por quê? Porque ele estava na posição de homem, de firmeza. De firmeza. Então a gente sofre, irmãos, por a gente se posicionar. Se você se posicionar, você... E na verdade aquela mulher fez o que ela queria, mas Deus falou com Elias, falou, Elias, vai lá. E eu quero pontuar algumas coisas com vocês que eu achei lindo. Achei lindo. Olha aqui. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo, levante-se e vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo, assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou herança? Fale também o seguinte, assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias, então, meu inimigo, você já me achou? Quem que era o inimigo de Acabe? Era Elias, gente? Mas hoje em dia, e na época de Jesus, e na época de Acabe, o inimigo era quem falava a verdade. O Acabe tinha mania de chamar Elias de perturbador. Lá vem você, perturbador de Israel? E Elias falava para ele tranquilamente, não é eu que estou perturbando, não. É você que tem perturbado o nosso Deus, que é santo, com mentira, se vendendo. E aí ele afronta Elias. Se Elias não fosse um homem preparado, se ele gostasse de ser aplaudido, bajulado, se ele tivesse problema emocional, ele ia se dobrar. Não. Elias respondeu para ele assim, achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eu quero pontuar uma coisa linda aqui. Nós fazemos as coisas invertidas, mas Deus não. O que Deus estabeleceu, Ele é o primeiro a honrar e a respeitar. Deus, Ele honra a palavra dEle. Quando veio o pecado, quem que Deus chamou primeiro? Vocês sabem? Quem que foi que Deus chamou primeiro na queda? Quando houve a queda do homem, tudo mudou só depois que Adão comeu. Vamos começar por aí. O primeiro que Deus chamou para prestar conta foi o homem. Eu quero te dizer, você é sacerdote do lar. Deus vai chamar você para prestar conta da sua mulher, dos seus filhos. É você que vai prestar conta. E Deus chamou Adão e falou, Adão, vem cá. Chamou ele primeiro. Depois, voltando no nosso texto aqui, Elias fala com Acabe. Que Deus mandou falar com Acabe. Irmãos, quem que fez as ações todas? Não foi a Jezabel? Mas Deus não entra nos nossos esquemas. O cabeça é o homem. Quem responde é o homem. A cobertura espiritual é o homem. Então Deus foi pôr as coisas nos lugares. Você está preparado para Deus responder sua oração? Porque você está pedindo, Ele vai pôr as coisas nos devidos lugares.
Deus falou assim, deixa eu botar a ordem aqui. Elias, vai lá. Chamou Acabe. Aí Deus foi falando, você. Deus foi falando com ele. Mas sabe o que aconteceu? Ele quebrantou. Acabe desceu. Acabe ouviu. Repreende o sábio e ele te amará. Agora repreende o tolo, terás afronta sobre você. A pessoa vai falar, quem que essa pessoa está pensando que é? O Acabe, lá vem você, perturbador, que me incomoda, pedra de tropeço. Quem que você está pensando, Elias, que você é, para falar com o rei desse jeito? Deus, ele está acima, irmãos. Deus está acima dos governos. É Deus que está acima. E Elias era um instrumento de Deus naquela nação. Para viver ou para morrer. Para viver ou para morrer. E aí Deus fala com o líder. E o homem desce na presença de Deus. O homem quebranta, o homem foi sábio, ele escutou, ele quebrantou. E Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que Deus ainda falou para Elias assim, Elias, o Acabe quebrantou. O Acabe reconheceu, ele arrependeu. Então, eu não vou trazer, o que eu ia trazer no tempo dele, eu não vou trazer. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra forte, né? É uma palavra forte, mas que traz para nós alguns ensinamentos. E verdadeiramente, o que a Jezabel fez com Nabote, subjetivamente, porque tem gente que é covarde. Tem gente que ele não suja a mão dele, mas ele incita os outros a fazer. Ele pega os mais fracos e começa a falar. Ele começa a contaminar. Então a Jezabel pôs pessoas para fazer por ela. Mas ela não jogou uma semente? A Bíblia diz que Deus falou que aonde lamber o sangue do Nabote, iam lamber o sangue dela. Por quê? Porque, irmãos, a gente colhe o que a gente planta. Deus me ama, Deus ama cada um de nós que está aqui dentro dessa igreja. Mas as consequências das nossas atitudes, nós vamos colher. Agora, a gente pode arrepender, converter, falar, Senhor, eu vou parar de agir assim. Senhor, eu estou enxergando, a luz da Tua palavra veio sobre mim e eu vou mudar meu jeito de ser. Se eu estou falando demais, eu vou calar minha boca. Se eu estou murmurando demais, eu vou dar graças, vou dar ação de graças. Se eu sou descontente, não valorizo essa esposa, esse marido, pois eu vou valorizar. O meu marido fez uma conclusão de curso lá no seminário que ele estudou. E aí ele pegou uma exegese de um pastor americano. E lá fala motivos de separação. E lá, pelo estudo americano dele, muitas pessoas se arrependeram. Por quê? Porque, gente, é os mesmos problemas. Eu estou te incentivando que você que é casado hoje com essa pessoa abençoada, hoje, eu não estou falando do passado não, irmãos. Quem sou eu? Eu estou falando do agora. Valoriza quem está do seu lado. Eu achei lindo o hino que nós cantamos, porque eu enxerguei uma coisa que eu nunca tinha enxergado. A mesma nuvem que mostra a direção, ela apaga o passado. Ai, gente, é bonito demais. Então, o que eu estou falando aqui agora, eu não estou falando de nada do passado, eu estou falando do hoje. Valoriza quem está com você hoje. Cuida de quem está com você hoje. Investe nessa pessoa.
Investe no que Deus te deu. Irmãos, e aí a gente colhe o que a gente planta. Então a Jezabel não plantou e ela colheu, porque ela foi morta também. Ela morreu, os cães lamberam o sangue dela. A morte dela foi diferente porque teve partes do corpo dela que os cães não comeram. Ela era uma mulher maligna. Eu não sei onde você se encaixa nessa palavra hoje. Talvez você não se encaixe em nada. Mas guarda essa palavra. Sabe por quê? Gente, tem coisas que eu ouvi há 8 anos atrás que estão fazendo sentido para mim agora, Zânia. Agora que está no momento de amadurecer, de florescer. Então, talvez hoje, dia 27 de abril de 2025, você está ouvindo essa palavra, você não está entendendo, mas guarda ela. Guarda ela para você usar ela, para você aconselhar alguém, para você discipular pessoas, porque, irmãos, não é fácil a gente lutar. Essa luta de Acabe com essa mulher era uma luta espiritual também, porque havia um espírito dominando a vida de Jezabel, levando o Acabe a ser um homem fraco, a ser um homem que não se posicionava, a ser um homem com atitude de menino, a ser um homem acomodado. Não, vamos assumir nosso papel, gente. O nosso Deus é Deus organizado. Meninas, hoje nós vivemos num mundo tão diferente, não é? Mas nós não podemos abrir mão do nosso papel. Nós temos nosso papel. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos a derruba. E a Jezabel fez isso. Ela fez isso, porque isso foi um reflexo na vida dos filhos, para frente. A nação de Israel sofreu, a nação de Israel ficou em seca. Por quê? Por causa de um homem que não se posicionava direito, um homem que não servia a Deus de todo o coração, o homem que não submetia ao Espírito Santo de Deus, ele está vulnerável a submeter ao maligno. E a mulher por trás, bonita, sedutora, a Bíblia fala, aquele que é gracioso no falar, terá por amigo o rei. Tem gente que é gracioso. Muitos anos atrás, eu vou contar essa que eu veio na minha mente. Eu tinha um consultório lá no Parque dos Pirineus, e um dia eu fui fazer uma extração, uma exodontia. Um paciente muito bonzinho. E eu olhei aquele paciente, e foi um dia assim, muito atribulado. E eu não curetei direito. Eu fiz a curetagem, extraí o dente, a gente promove uma hemorragia lá, para tipo, fazer uma sepsia, para não infeccionar. E eu, com pressa demais, irmãos, depois esse homem mandou a mulher dele, essa mulher me humilhou demais, porque ele era pedreiro, deu umas intercorrências, e essa mulher chegou, essa mulher me humilhou tanto, e eu mostrava para ela, não, eu sou cirurgiã dentista, mas o homem tão, com aquele jeitinho tão bonzinho. Então, cuidado, viu? Cuidado, porque as aparências enganam. E aquele homem mais bonzinho, e aí no outro dia, chega a mulher dele lá, furiosa, em nome do homem, nervosa e ameaçando, intimidando, e eu fiquei com medo. Mas o homem sarou, deu tudo certo, mas ficou a lição. Ficou a lição. Irmãos, a gente tem que ser sóbrio e vigilante. Eu quero deixar para essa igreja nessa noite. Sede sóbrio e vigilante. Eu vim na estrada hoje, eu falei, Senhor, eu não queria falar essa palavra. Não queria. Mas me ajuda a falar essa palavra com amor. E eu sou a primeira que preciso dessa palavra. Irmãos, nós estamos juntos. Talvez se fosse a Francislene, a Zânia me conhece há muitos anos, a pastora Danúbio, o pastor Carlos. Se fosse outros anos atrás, eu pregaria diferente. Mas hoje, gente, eu estou pregando essa palavra chorando. Eu estou pregando esta palavra hoje com amor. O homem é o cabeça. Nós não podemos fustigar os nossos maridos, pôr o dedo na cara deles. Eles são o cabeça.
Recantarabás. A gente vai passando coisas na vida que a gente entende que Deus quer da gente obediência. E sabe o que é o pior do que uma desobediência? É você dar uma desculpa quando você desobedece. Então eu não quero desobedecer ao Senhor. E eu não quero dar nenhuma desculpa. Eu quero dizer, eu quero agradecer muito essa oportunidade. E eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando com você, vai continuar falando comigo, vai continuar te abençoando. E eu peço que o pastor ore por nós, para que a gente saia hoje daqui animado, renovado, porque Deus nos capacitou aqui hoje para a gente lidar com as situações. Tá bom? Deus abençoe, irmãos.